Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos em mais uma live antes do sol. Antes de o sol nascer, nós já estamos aqui toda terça-feira, 5 horas da manhã, para compartilhar com você uma palavra de Deus, né? Nós fizemos aqui toda terça-feira uma meditação na Bíblia Sagrada, que é a poderosa e infalível palavra de Deus. Bom, quem sou eu? Sou Cláudio Silveira, sócio do mestre Júlio Lima, e esse projeto aqui é o projeto Mestre dos Carrinhos. Se você ainda não conhece, sempre aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, nós já temos um link para você entrar e conhecer o nosso projeto, tá? Que já vai fazer aí 5 anos que estamos na internet. E estamos aí conquistando pessoas em todo o Brasil, pessoas que querem fazer miniaturas de madeira como essa que eu tenho aqui, né? Jeep. Nesse final de semana eu fiz o meu Fórmula 1, já coloquei no YouTube. Pode dar uma olhada aí que tem um vídeo. Falta melhorar alguma coisa, mas tá aí, né? Foi feito, como sempre diz o nosso querido Júlio Lima, feito é melhor do que o não feito. Então você vai lá e faz, comete erros, depois vai no próximo você corrige. Então eu consegui fazer o meu Fórmula 1, tá aí, vou melhorar. Próximo final de semana vou fazer umas rodinhas que eu não gostei da espessura. Ficou muito estreita essas rodinhas do Fórmula 1, né? Então, pessoal, hoje estamos aqui para compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, compartilhar com você aqui, né? Nós temos aqui já bem cedinho, Marco Aurélio, bom dia. Marco Aurélio, lá da Bahia, temos o Damião Medeiros. Sejam todos muito bem-vindos. E devagarinho o pessoal vai chegando, né? Muito cedo, né? Mas é bem cedo mesmo, de propósito, justamente para ficar ligado com Deus já de manhã cedo e ter um dia muito abençoado. Então, para isso, nós precisamos levantar cedo. Quem levanta cedo bebe água limpa. E nós vamos começar hoje, o nosso tema é bem curioso, né? Então, inclusive, o pessoal do marketing pegou no meu pé e quando eu coloquei o tema lá, né? Bom dia, Mário, seja bem-vindo. E o tema que eu coloquei é as 5 perguntas. E aí eles me perguntaram, mas quais são as 5 perguntas? Quer saber a resposta? Então vem na live às 5 horas da manhã que eu vou fazer as perguntas. Vou fazer as perguntas, as 5 perguntas. Dizem que o mundo não é movido com respostas, mas sim com perguntas. E a grande chave do sucesso não é você falar muito, mas é você fazer perguntas. Então eu vou aqui pegar 5 exemplos na Bíblia, né, de perguntas feitas por Deus, ou por Jesus, ou por um anjo. Essas 5 perguntas, elas levaram a uma resposta. Então nós vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. É um assunto amplo, vasto, né? Eu posso começar hoje, se não der para terminar, a gente termina um outro dia, na outra live. Mas é muito interessante hoje, nós vamos meditar nessas 5 perguntas, tá certo? Então, pessoal, está vindo aí, né, já um novo projeto, um novo lançamento do Júlio Lima, aí também o nosso amigo Francisco Roberto, um novo lançamento que é a empilhadeira, miniatura empilhadeira, vai ser top demais, acompanhe, fique ligado que está vindo novidades por aí. E tem muita gente ainda fazendo aí o Opala e o diorama, né? Quem dera se eu já estivesse fazendo o meu Opala. Estou lá atrás, aos pouquinhos, né? Estou aí no meu 3º carrinho, mas muito feliz pela oportunidade, pelo privilégio de estar aprendendo cada vez mais, fazendo como hobby, fazendo para se divertir. E você pode entrar no projeto também com esse objetivo. Meus amigos, fiquem à vontade para fazer perguntas aí nos comentários, né? Nós estamos aqui para responder. Eu sempre vou lá no comentário e respondo. O Júlio Lima vai lá e responde também. Fiquem à vontade também para dar sugestões para nós aqui do canal, né? Outro dia um aluno assim, eu não quero aprender sobre Bíblia, quero aprender sobre carrinho. Tranquilo, nós temos mais de 600 vídeos no canal do YouTube falando sobre
carrinhos de madeira, miniaturas de madeira, onde você pode aprender muito no nosso canal do YouTube, muita dica sensacional. Basta você entrar no canal Mestre dos Carrinhos e acessar os vídeos, está tudo lá. E quem quer se aperfeiçoar, quer ter um certificado, quer ter uma profissão, você entra para dentro do curso, que aí o link está sempre aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Então vamos para a Bíblia, que hoje, toda terça-feira, nesse horário, o assunto é Bíblia ou empreendedorismo, mentalidade empreendedora e por aí vai, tá certo? E hoje nós vamos começar meditando aqui em Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo 9. Pode abrir a sua Bíblia aí, quem tem Bíblia. Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo de número 9. Nós vamos meditar nas 5 perguntas. A primeira pergunta que Deus fez lá em Gênesis 3 e 9, e diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Vou repetir. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Foi só uma pergunta. Nós estamos na primeira pergunta. Hoje nós vamos meditar em 5 perguntas. E aí eu faço uma outra pergunta para você que está me ouvindo. Você pode me responder, esses que estão online, né? Será que Deus não sabia onde Adão estava? O que você acha? Sim ou não? Escreve aí no comentário. Mas Deus mesmo assim perguntou: Adão, onde estás? Foi uma pergunta que Deus fez. E aí eu pergunto para você, não sei se você está dormindo, está acordado, se consegue escrever. Deus sabia ou não sabia que aonde Adão estava? Sim, ó. Marco Aurélio diz que sim. O Mário diz que sim. Sim, Deus sabia onde Adão estava. Mas por que ele perguntou? Aqui nós vamos meditar um pouquinho. Eu falei para você que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Deus sabia aonde Adão estava. Mesmo assim, ele fez uma pergunta. Então Deus podia chegar e fazer uma afirmação, né? Adão, eu sei o que tu fizesse. Deus já podia botar o dedo para ele, acusar, apontar, falar um monte de coisa. Não. Deus fez uma pergunta, porque ele queria ouvir da boca de Adão o que queria sair. Então, se você quer conhecer uma pessoa, você está fazendo negócio, você está querendo vender alguma coisa, não chega falando um monte de coisa para o cliente, para a pessoa. Enfim, não chegue acusando, não chegue julgando ninguém. Faça perguntas. E aí Deus faz a primeira pergunta: Adão, onde estás? E Adão tinha pecado, ele tinha feito o que não era para fazer. Ó, o seu Francisco também disse, ó, sim, ele já sabia, né? Assim, ó, ele queria saber se Adão sabia. Ele queria saber se Adão sabia. Então, na verdade, Deus fez a pergunta: onde estás? E aí Adão dá uma resposta, né? Deus faz a pergunta e Adão dá uma resposta. Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo de número 9. Certo? E aí depois ele pergunta de novo, ó. Adão dá a resposta. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Adão só foi descobrir que estava nu depois que ele fez a desobediência de comer lá a fruta, né? O fruto que Deus disse que não deveria ser comido. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Ó, Deus faz outra pergunta: quem é que te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E aí Deus foi para a mulher e disse: por que fizeste isto?
Foi outra pergunta. E disse a mulher: a serpente me enganou e comi. Então veja bem, quando Deus fez uma pergunta para Adão, Adão deu uma resposta, mas a resposta dele foi uma desculpa para não chegar no problema. E quando Deus pergunta para Eva por que ela fez isto, ela dá uma resposta. A serpente me enganou. Ela também deu uma desculpa. Adão jogou a culpa na mulher e na nudez, primeiramente, né? Eu estou nu, ouvi a tua voz e temi. E aí Deus insiste e ele diz: a mulher que tu me deste. Ele transferiu a responsabilidade. E a Eva jogou a culpa para cima da serpente. Tá certo? Então, as perguntas, as indagações, os questionamentos revelam o que está oculto no coração da pessoa. Então, grave bem isso. Nós vamos aqui fazer 5, né? Eu comecei aqui, é claro que Deus aqui, ele fez uma, depois fez outra e mais outra pergunta. Mas aqui eu estou tomando como base a primeira pergunta em Gênesis 3 e 9, quando Deus pergunta: Adão, onde estás? E aí, com esta pergunta, Adão dá uma resposta, vem uma outra pergunta, e mais outra pergunta, e mais outra pergunta. Deus consegue captar do coração de Adão e do coração de Eva o que realmente tinha acontecido. Então, a pergunta que eu faço para você hoje, que está aqui me ouvindo: você tem usado esse código, esse artifício, esta técnica de fazer perguntas? Se você não tem usado, comece hoje a usar este código e comece a fazer perguntas, porque as perguntas revelam aquilo que está oculto no coração das pessoas. Então, se você for negociar hoje, se você for ao trabalho, qualquer coisa que você for fazer, utilize perguntas para descobrir o que está no coração das pessoas. Fechou? Aqui a gente poderia aprofundar, aqui a ideia não é aprofundar no texto e analisar aqui todo esse contexto do fruto proibido, né, do primeiro pecado, vamos dizer assim, lá no jardim, da queda do homem. Não é o nosso objetivo da mensagem hoje aqui. Nosso objetivo da mensagem é fazer você questionar em cima das perguntas, do contexto. Por que Deus fez as perguntas? Ele tinha um objetivo. O objetivo dele era conhecer o coração de Adão e o coração de Eva. Agora vamos para a próxima pergunta. Gênesis capítulo 32 e o versículo de número 27. Gênesis capítulo de número 32 e o versículo de número 27. Procura aí na sua Bíblia e eu vou ler aqui na minha Bíblia também. E nós vamos ver o que tem neste texto de Gênesis, capítulo 32 e o versículo de número 27. Vamos lá. Estou com a Bíblia aberta aqui, ela diz assim, 32 e 27. Vamos lá. 32 e 29, 28, 27, está aqui. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Neste texto aqui, em Gênesis 32 e 27, existia uma luta entre... deixa eu pegar aqui na minha Bíblia aqui do 32 e 27 de Gênesis, aqui na minha Bíblia do celular. Fica mais fácil para mim manusear. Em 32 e 27, Jacó, ou o anjo de Deus, aqui ele trava uma luta com Jacó. E a luta, a peleja foi grande. Agora, o anjo já sabia que era Jacó, mas mesmo assim, ele fez uma pergunta. E aí, Jacó dá a resposta: meu nome é Jacó. Ora, se o anjo estava ali
e ele foi designado por Deus para travar uma batalha com Jacó naquele local, o anjo já sabia que se tratava de Jacó, mas a pergunta do anjo foi para ouvir de Jacó e fazer Jacó parar e raciocinar, porque logo em seguida ele viria com uma novidade para Jacó. E disse-lhe: não chamarás mais o teu nome Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, esta pergunta do anjo, ela foi para fazer Jacó refletir sobre quem ele era. Eu faço hoje 2 questionamentos para você que está me ouvindo aqui e que ainda vai ouvir durante o dia. Primeiro, onde você está? E a segunda pergunta, quem você é? Você não é somente um nome, você é uma pessoa criada por Deus, você é a imagem e semelhança do Criador. Mas a pergunta de Deus, a pergunta do anjo aqui nesse caso para Jacó foi: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E ele disse Jacó. E devido àquele ponto da história em que Jacó estava, Jacó agora ele foi tocado na coxa pelo anjo para ficar um sinal de que daquele dia em diante ele não se chamaria mais Jacó, mas ele passaria a ser chamado Israel. Ali Deus mudava a história de Jacó e Jacó entrava em um novo processo, um processo de impacto e de transformação espiritual, deixando aquela vida velha, aquelas coisas antigas que faziam com que Jacó errasse, cometesse muitos erros, muitos pecados. Ele passa agora a se chamar Israel e o plano de Deus, ele começa a se cumprir na vida de Jacó. Por isso que o nome dele se transforma agora em Israel, porque de Jacó nasceria aquela grande nação que existe até hoje, a nação de Israel, um povo abençoado que está no centro da terra, escolhido por Deus para ser ali o berço onde nasceu o Salvador do mundo. Então Jacó, aqui nesse ponto, ele passa por um processo de transformação, e esse processo de transformação ele começa com uma simples pergunta, aonde o anjo pergunta para ele: como se chama? Qual é o teu nome? Para que Jacó parasse e refletisse sobre o nome dele, e que naquele momento Deus iria fazer uma mudança de nome, uma mudança interior na vida de Jacó, e também essa mudança interior iria se refletir no seu exterior através da nação de Israel, que nasceria de Jacó, porque Jacó, ele deu sequência, né, a descendência de Abraão, Isaac, depois de Isaac veio Jacó, e de Jacó, os 12 filhos dele, um deles é que deu origem ao Estado de Israel, a nação de Israel. Vamos mais em frente, vamos para a terceira pergunta. Eu sei que aqui nesse tema você gostaria até de comentar um pouco mais, mas nós vamos deixar para uma próxima oportunidade. Vamos para a terceira pergunta. Marcos, agora lá no Novo Testamento, Marcos, capítulo de número 10 e o versículo 51. Uma passagem também muito conhecida de todos vocês, quando existia lá naquele momento uma pessoa cega, e essa pessoa, ela tem um encontro com Jesus. E diz assim, Marcos capítulo 10 e o versículo 51. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Interessante também aqui nessa passagem é que Jesus já sabia qual era o problema daquele homem, né? E as pessoas disseram: olha, está passando aqui um tal de Jesus de Nazaré e ele tem feito milagres e maravilhas, e com certeza ele vai poder fazer um milagre na tua vida também. E levaram este cego até a presença de Jesus. E levaram este cego até a presença de Jesus. E Jesus, olhando para o homem, certamente já percebeu que era cego, mas mesmo assim,
ele faz uma pergunta. E ele diz: o que queres que eu te faça? Certamente os discípulos que estavam ali por perto ficaram meio que atribulados, né? E disseram: mas meu Deus, será que Jesus não sabe que o homem é cego? Mas Jesus queria ouvir do homem a situação em que ele estava. Deus, ele quer ouvir de nós o que está no nosso coração, o que está na nossa mente, o que está nos nossos lábios, o que está dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. E para isso nós temos que clamar a Deus. E quando Jesus faz essa pergunta para o cego, ele diz: o que queres que eu te faça? Ora, o homem poderia também, mesmo sendo cego, querer outras coisas e não a cura da sua cegueira. Então Jesus não poderia interromper esse processo. Por isso que ele fez pergunta. Eu estou aqui falando para você, estou meditando quantas vezes eu fui imprudente por não ter feito perguntas. Quantas vezes eu errei na minha vida porque eu julguei antes de fazer uma pergunta. Isso já aconteceu com você? Comigo várias vezes. A gente erra muito em não fazer perguntas. Jesus poderia ter errado aqui também com o cego, porque eles trouxeram o cego na presença de Jesus. Jesus poderia chegar e dizer: olha, estou vendo aqui que você é um cego e hoje eu vou te curar. Se Jesus fizesse isso, ele estaria arrombando porta, ele estaria sendo presunçoso, estaria sendo talvez arrogante, né? Mas não foi isso que ele fez. Ele fez uma pergunta. Jesus sabia que ele era cego, mas e vai que ele quer continuar sendo cego? E se ele quisesse outra coisa? Então Jesus deveria perguntar. Ora, se Jesus, sendo filho de Deus, conhecendo o coração do cego, sabendo que com certeza o que ele mais queria na vida era voltar a ver, era enxergar, talvez ele nunca enxergou antes, Jesus poderia dizer: olha, eu vejo que tu vive uma vida miserável, há muito tempo você é cego, então hoje eu estou aqui para te curar. Não, Jesus não fez isso. Ele disse: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Senhor, que eu veja. Marcos 10, 51, Jesus faz a pergunta, né? Mestre, que eu tenha vista. Foi a resposta do cego. E imediatamente Jesus curou aquele cego. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então Jesus estava pronto para fazer o milagre. Só que antes de fazer o milagre, ele fez uma pergunta. Então hoje o tema da nossa live é esse. São 5 perguntas. Vamos para a próxima. Lucas, capítulo 8. E o versículo de número 45. Se você tiver a sua Bíblia aí, você vai abrir em Lucas, capítulo de número 8, versículo 45. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Eu estou lendo Lucas capítulo 8 e o versículo de número 45. A mulher do fluxo de sangue. Ela tinha uma necessidade muito grande. Jesus estava no meio da multidão e ela queria o milagre. E ela foi lá e tocou na orla do vestido de Jesus. Aí eu te pergunto, será que Jesus já não sabia quem tinha tocado? É claro que ele sabia. Mas ele fez a pergunta para que a mulher aparecesse. Que a mulher tocou na orla do vestido, ele continuou caminhando, e depois ele para, todos param também, e ele pergunta: quem me tocou? E os discípulos: mas mestre, você está rodeado por uma multidão. E por que a pergunta? Porque quando a mulher tocou na orla do vestido, a fé dela era tão grande que ela foi curada instantaneamente. E ela poderia simplesmente ficar quieta e continuar, e Jesus não ia ter resposta. Mas Jesus sabia quem é que tinha tocado. E Jesus faz esta pergunta: quem me tocou? E a mulher
se manifesta, né, e responde: Senhor, deixa eu procurar aqui certinho para falar exatamente como a mulher respondeu. Lucas 8:45. Vamos lá, Lucas 8:45. Quem tem Bíblia vai abrindo aí. E Jesus disse: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e diz: Quem é que me tocou? E Jesus disse: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, não podia esconder-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo ela foi sarada. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Aprenda a fazer perguntas. Olha aqui, ó. Francisco, quando Deus fez a pergunta, ele quis alertar. Olha só. É necessário ter conhecimento para formular as perguntas. Ó, olha só. A todo momento é necessário ter conhecimento para fazer perguntas. Tá certo? Então, você tem que ser sábio para fazer perguntas. Busque sabedoria, faça perguntas, que as perguntas vão te levar ao oculto, aquilo que não está revelado. As coisas mais ocultas, elas estão escondidas, mas você precisa fazer perguntas. Vamos aqui à última pergunta. Mateus capítulo 21 e o versículo de número 25. Mateus 21 e 25. Vamos ver o que diz este capítulo e este versículo. A pergunta foi o seguinte: o batismo de João, é a pergunta que Jesus fez. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E eles pensavam entre si: se dissermos que é do céu, ele nos dirá: então por que vocês não acreditaram? E se dissermos que é dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como um profeta. Então, olha só. Jesus faz uma pergunta e eles ficam encurralados. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Jesus deu duas alternativas. Se eles respondessem do céu, Jesus iria afirmar: por que vocês não acreditaram? E se eles dissessem dos homens, eles ficavam com medo, porque o povo acreditava que o batismo era mandamento divino. Então eles ficaram sem saída. Prezados amigos que estão aqui me acompanhando hoje, nós estamos partindo para o final da live. Medita hoje nessas 5 perguntas. A primeira pergunta de Deus: Adão, onde estás? A segunda pergunta: qual é o nome? Qual é o seu nome? Jacó disse o nome e o anjo disse: não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Depois a pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu com a boca dele: eu quero ver, Senhor. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E também aqui a mulher do fluxo de sangue, ela há muito tempo padecia com aquele problema, tocou na orla do vestido, e Jesus pergunta: quem me tocou? E ela disse: Senhor, eu te toquei. E ele disse: vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E agora, aqui em Mateus, a pergunta: o batismo era de Deus ou dos homens? 5 perguntas. Grave bem essas 5 perguntas. Transfira isso para a sua vida, no seu negócio. Faça perguntas. Você que é aluno aí do nosso projeto, você está lá na feira para vender os seus carrinhos. A pessoa passa, a primeira coisa que ela faz é perguntar o preço. Qual é o preço dessa miniatura? Não responda. Faça uma outra pergunta. E pergunte para ela: por que você quer saber o preço? Não, essa pergunta talvez não seria muito boa. Pergunte para ela o seguinte: você sabe de que madeira foi feita esta miniatura? É uma pergunta. Aí ela vai responder: não,
Aí vocês, olha, foi feita com uma madeira assim, assim. Antes de você falar o preço, você faz uma segunda pergunta. Você sabe quantos dias eu levei para fazer essa miniatura? Aí a pessoa vai chutar e com certeza vai errar. E aí você vai dar a resposta certa. Não, levei 7 dias, levei 2 dias, levei 3 dias. Antes que você responda o valor, o preço, né? Ela quer saber o preço. Ela está passando na feira, viu o carrinho. Qual o preço? Aí você diz assim, R$300. Ela diz, que caro. E ela sai e não compra. Se você faz uma pergunta, a primeira pergunta, você sabe de que madeira, antes de eu te passar o preço, você sabe de que madeira foi feita esse paralama? Ela vai dizer, não, ou ela vai chutar. Você sabe de que madeira foi feita esses banquinhos? Você sabe de que madeira foi feita essas rodinhas? Você sabe quanto tempo vai durar isso aqui? A pessoa não sabe a resposta. Depois você pergunta, sabe quantos dias eu levei para fazer isso aqui? Ela também não tem a resposta, você vai dar a resposta. E faça a terceira pergunta, não precisa ser 5, faça 3. Sabe quantas ferramentas eu usei para fazer esse carrinho? Ou melhor, pergunte se ela sabe qual é o tipo de cola que você usou para colar essas peças. Faça estas perguntas. Torne a sua miniatura interessante com o valor que você vai colocar. Você levou tempo, você tem madeiras muito especiais que você colocou aqui, a cola é muito especial e você usou várias ferramentas, lixou muito para dar aquele acabamento, usou um verniz. Faça as perguntas. Se a pessoa não sabe nada, você dá as respostas e ela vai dizer assim, poxa vida, eu não sabia que para fazer uma simples miniatura tinha que ter tanto conhecimento. Ó, o Marco Aurélio ele disse, né? Para você fazer pergunta, você tem que ter o conhecimento. Então, se você é aluno do curso, você tem conhecimento de sobra, porque você comprou o curso, você assistiu às aulas, você baixou o PDF, você imprimiu o molde na madeira, você procurou madeira, você trabalhou a madeira, você fez várias atividades, usou um acabamento, usou cola, e você deixou aquele carrinho pronto. E aquele carrinho foi feito com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. Ele tem muito valor, que é diferente de preço. Então, se você tem valor, a hora que você falar R$300, a pessoa assim. E aí você diz assim, ó, R$300 eu ainda te faço 5 parcelas no cartão, ou 10 parcelas no cartão, tá certo? Ou se você não tem estoque, você diz, ó, você paga metade hoje, a outra metade você paga quando eu te entregar a mercadoria. Então, você coloca valor no seu produto, você vai vender com mais facilidade, tá? Eu espero que essa live de hoje tenha te ajudado, porque o objetivo aqui foi fazer você refletir de como está sendo o teu dia a dia. E comece o dia hoje dando bom dia para as pessoas, é claro, mas faça perguntas. Como você está? Qual é o seu nome? O que queres que eu te faça? Posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer para você se sentir melhor? Faça perguntas. Faça perguntas e você vai descobrir respostas que você nem imaginava. Algumas você já imagina, mas você quer ouvir da boca da pessoa aquelas respostas. Nós temos aqui também o nosso amigo Marco, né, de Itaúna. Seja muito bem-vindo, Marco, de Itaúna. O Marco Aurélio aí fez lembrar. Ah, não, o Marco Aurélio está dizendo que ele é de Itabuna, Bahia. Isso mesmo, Marco Aurélio. Eu falei só Bahia, né? Ele é de Itabuna, Bahia. O Marcos Alves, ele é de Baturité, Ceará. Ó, seja bem-vindo, Marcos, lá do Ceará. Então é isso, meus amigos, meus irmãos, alunos e mestres aí dos carrinhos, né? Espero que vocês tenham aprendido com a live de hoje. Escreva aí no comentário se valeu a pena você acordar cedo e estar aqui comigo às 5 horas da manhã na live antes do sol. Antes do sol nascer, estamos aqui trazendo uma palavra e hoje foi as 5 perguntas. Faça perguntas no seu negócio, faça perguntas dentro do seu lar e você vai ter muitos e muitos melhores resultados, ou resultados melhores do que aqueles que você está tendo hoje.
Seja sábio e faça perguntas. Com certeza você vai encontrar muitas respostas. Com certeza o milagre de Deus ele vai chegar na sua vida se você souber fazer perguntas. Agora, não tenha medo de fazer perguntas. Às vezes uma pergunta que você quer fazer e você tem vergonha, tem medo, é a solução do teu problema está naquela pergunta. Tá bom? Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Vamos fazer uma oração e pedir a Deus que abençoe você e abençoe a sua família e os seus negócios. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. No dia de ontem eu recebi essa mensagem e estou compartilhando hoje aqui com os meus amigos e com os nossos alunos também do projeto Mestre dos Carrinhos. Muito obrigado por esta palavra, que ela possa trazer vida e transformação para as pessoas que ficaram aqui ouvindo até o final. Muito obrigado e eu peço que o Senhor abençoe a família dos nossos ouvintes e também os negócios, os projetos, a saúde, que o Senhor possa hoje, no dia de hoje, fazer um milagre na vida dos nossos amigos, trazendo saúde, alegria, paz e prosperidade. Muito obrigado, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença de Deus, você e a sua família. Que Deus te abençoe e até a próxima terça-feira. E não esqueça que nessa quinta-feira, às 19 horas, temos História de Mestre. Vai ser uma live muito boa nesta quinta-feira, às 19 horas. E a gente se vê nesta live. Até lá. E sempre, todos os dias aí, o Júlio Lima, junto com o Vandrei também, tem live, tem conteúdo bacana, trazendo sempre novidade, todos os dias, às 10 horas da manhã. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima terça-feira.